Bom Bom dia. dia. Hoje a gente vai falar sobre o uso da vírgula. Ok, meu probleminha aqui, agora tá tudo certo. Então, vamos falar sobre o uso da vírgula. Está na página 385 da apostila de vocês. A vírgula não é tão simples como parece, mas também não é complicado ao ponto de não ser aprendido após conhecermos algumas regras e truques. Geralmente, surgem dúvidas acerca desse sinal gráfico, cuja omissão ou uso incorreto pode alterar completamente o sentido do discurso. Por exemplo, na frase, essa mãe nunca limpa a casa, tem um sentido, com a vírgula. Sem vírgula, digo, essa mãe nunca limpa a casa. Veja que tem outro sentido. Então, o uso da vírgula, ela modifica totalmente o sentido da frase. Não, quero saber o que se passa. Não quero saber o que se passa. Tá? Em suma, a vírgula tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. Quando que a gente vai usar a vírgula? A gente usa a vírgula para separar elementos. A vírgula serve para separar, dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática e que, a regra geral, não sejam ligados pela conjunção e, nem e ou. Exemplos: objetivo, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano. Então, estou separando, né, elementos na mesma função: objetivos, conteúdos, métodos e recursos didáticos. Né? Aqui eu tenho substantivos, né, separando substantivos. O truque diz que, se você estiver listando várias coisas, vai precisar de vírgula. Né? É uma dica que vocês podem seguir. Então, se estiver listando várias coisas, a gente separa por. Depois o vocativo. Vocativo, né, é aquela que serve para chamar a atenção, né? A vírgula é usada para separar a invocação de alguém. Né? Exemplo: Ana, atenda a campainha. Né? Estou chamando a atenção de alguém. Né? Ana, vírgula, atenda a campainha. Então, se você está chamando alguém, usa vírgula depois. Entre aposto. Frequentemente, o oposto aparece entre vírgulas. Né? João, professor de ensino médio, está de licença. O aposto, ele serve para explicar, né? No caso aqui, João, né, é o sujeito, professor de ensino médio, está explicando quem é o João, está de licença. Então, quando estou explicando quem é o sujeito, que eu tenho um aposto, eu vou usar a vírgula. O truque diz que introduzir uma explicação ou uma clarificação no meio da oração, usa a vírgula. Depois dos advérbios sim e não. A vírgula é usada após esses advérbios, quando eles iniciam uma oração que atenue como resposta. Sim, estamos satisfeitos com os resultados. Né? Nesse caso, eu tenho sim, estou dando uma resposta. Então, depois de sim ou não, iniciais em respostas, coloca sempre vírgula.
Na intercalação de texto, a vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações. Então, uma oração dentro de outra oração, eu vou separar por vírgula. Vi, porém, as opções que eu tinha. Eu tenho a primeira oração, vi, né, porque eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, né, porém as opções que eu tinha, eu tenho a segunda oração. Tem duas orações, então elas estão intercaladas, né, separo por vírgulas. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. A atriz disse o público atuou com brilhantismo. O truque diz que coloque entre vírgulas aquilo que estiver quebrando uma frase que por si só não tem sentido, né? Então, se eu tenho uma frase apenas assim, vi, não tem sentido, né? Eu preciso do restante da frase para que eu explique a seguinte frase, eu tenho o uso de vírgulas. O truque, então, coloque a vírgula entre aquilo que estiver quebrando uma frase que por si só não tem sentido. Então, a frase sozinha não tem sentido. Nas orações subordinadas adverbiais, a vírgula deve estar presente na separação de orações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam a oração. Então, orações subordinadas adverbiais são aquelas orações que apresentam advérbio, ela é subordinada à primeira oração, né, uma oração principal, com o uso de advérbios. Exemplo, embora estivesse mau tempo, foram à praia. Embora é uma oração subordinada, adverbial, porque eu tenho o advérbio embora, né, está subordinada à segunda oração. Então, oração subordinada, a oração foram à praia, a oração principal, separada por vírgula. Então, quando uma oração com função de advérbio estiver antes da oração principal, use vírgula. Se aparecer depois, a vírgula é dispensada. Então, se a frase fosse foram à praia, embora estivesse mau tempo, eu não usaria vírgula. Mas como ela vem antes da oração principal, tá? A oração principal está aqui, se ela vier depois da oração principal, a gente não usaria vírgula. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas. A vírgula deve ser utilizada em informações acessórias que ampliam ou esclarecem uma informação, mas que podem ser retiradas da frase. Por exemplo, Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca de Inferno, tá? Então, ela é uma adjetiva explicativa. Gregório de Matos, né? Que é a principal expressão do barroco no Brasil. Estou explicando quem é Gregório de Matos. Entre vírgulas, era conhecido como Boca do Inferno. O truque diz que nem sempre que usamos o que significa que usamos vírgula, mas quando a informação introduzida é acessória, coloca uma vírgula, né? Então, nem sempre que tem o que, a gente vai usar vírgula, mas quando ela é um acessório que está explicando, né? Aí a gente vai separar por vírgula essa oração. Na omissão de verbos, a vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras, sendo maioritariamente usada na omissão de verbos. Vamos de carro, eles de ônibus, né? Então, vamos de carro, eles vão de ônibus, né? Então, aqui estou omitindo um verbo, vou usar o vírgula. A vírgula é usada em alguns casos para substituir uma palavra que já tenha sido usada na frase. Mas atenção, é uma forma pouco usual de escrever e pode levar ao erro. O truque é não tentar escrever dessa forma. Okay? Acompanhado de local e data. Emprega essa vírgula para separar o toponimo da data. Brasil, 24 de julho de 2015. O truque, esse é o mais fácil. Local, data, sempre tem vírgula. Quando não usar a vírgula? Quando é que a gente não vai usar a vírgula? A vírgula não pode ser usada nas seguintes situações: para separar o sujeito do predicado e para separar o verbo do complemento. Então, eu falo assim: o professor
finalizará o plano de aula durante essa semana. Tá? Se eu colocar uma vírgula aqui depois de professor, ele está errado, porque eu estou usando a vírgula para o predicado. O professor é o sujeito e o predicado, a gente sabe que tudo que vem depois do sujeito é predicado, ele tudo que vem depois do sujeito é predicado, então eu não posso usar vírgula aqui. Então fica, o professor finalizará o plano de aula durante essa semana. Professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola. Tá? Então veja que eu tenho verbos, né? Então a gente não vai usar a vírgula para separar os verbos de complementos. Então, professores, pais e alunos se reuniram no auditório da escola apenas, tá? Não existe essa vírgula aqui, tá? Esse aqui é um verbo de complemento. Também não é usada na seguinte situação, nas orações subordinadas adjetivas restritivas. Os relatórios que ele preparou estão sobre a mesa. Né? Estou restringindo que, quando eu falo dos relatórios, são apenas aqueles que ele preparou que estão sobre a mesa. Né? Então, uma oração subordinada substantiva é adjetiva restritiva, sem uso de vírgula. O truque diz que ele preparou. Essa informação é essencial para sabermos que relatórios são, tá? Então, a gente não coloca vírgula. Falei, ele está restringindo que são apenas aqueles que ele preparou. As dúvidas frequentes do uso de vírgula diz que quando o assunto é vírgula, as dúvidas mais frequentes quanto ao seu uso são antes do e, né? Que geralmente a vírgula não é empregada antes da conjunção e, bem como das conjunções nem e ou. Então, geralmente, antes de e, nem e ou não usa-se vírgula, mas exceto nas seguintes situações. Quando há repetição de conjunção, com objetivo enfático, quando os sujeitos das orações são diferentes e quando a conjunção transmite um valor de diferença e não de adição. Eu digo assim, fiz e mais fiz por todos, tá? Então veja que nesse caso há uma repetição de conjunção com objetivo enfático. Eu estou querendo enfatizar a frase. Fiz e mais fiz por todos eles, né? Eu poderia muito bem falar fiz, vírgula, e mais fiz por todos eles, né? Mas eu fui usar a conjunção e aqui apenas para questão enfática, então eu vou usar a vírgula. A seguinte frase diz, Mariana cursou medicina e Marília jornalismo. Veja que aqui eu tenho e, né? E eu estou usando a vírgula aqui antes do e porque os sujeitos são diferentes, né? Quem é que cursou medicina? Mariana. Quem é que cursou jornalismo? Marília. Então, são sujeitos diferentes, separado por e. Correu o mais que pôde e ainda assim não pegou o ônibus. Né? Conjunção transmite valor de diferença e não de adição. Né? Correu o mais que pôde e ainda não pegou o ônibus. Né? Então, nesse caso aqui, eu também vou colocar vírgula. Antes do que, no caso de se tratar de uma oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula deve ser utilizada, tal como vimos nos exemplos que foi dado assim. Gregório de Matos, tá vendo? Está explicando que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como boca de inferno. A gente já viu essa frase lá atrás, né? E eu já tinha explicado aqui. Que eu, nesse caso aqui, o que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, então eu tenho o uso da vírgula. Porém, no que respeita à oração subordinada adjetiva restritiva, a vírgula não é utilizada, tal como também vimos no exemplo dados acima. Os relatórios que ele preparou estão na mesa. Então, quando ela for explicativa, né, eu tenho o uso do que. For explicativa, a gente vai usar vírgula. Quando eu tenho o uso do que e ela for restritiva, a gente não usa a vírgula. Tá? E, por último, nós temos quando usar o ponto e vírgula. Tá?
O ponto e vírgula é utilizado nas seguintes situações: nas orações coordenadas ou subordinadas, quando essas orações são extensas ou já têm vírgula. É difícil chegar a um consenso quando ele, que passa a vida a ver televisão, adora cinema, ela, que passa a vida a ler, é apaixonada por teatro, tá? Então, você veja que eu tenho uma oração extensa, né? Uma oração mista, que ela é coordenada, ela é subordinada, né? E a gente vai ter que separar, então, essas orações por vírgula, por ponto e vírgula e vírgula, né? Nas listas, para separar uma relação de elementos. Então, eu tenho uma relação de elementos, eu vou separar por ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação e vírgula.